Então, vamos dar início, então, ao nosso evento. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos. A gente vai começar agora a nossa 10ª edição da aula aberta, com a temática de agrometeorologia, o dado e a decisão na palma da mão. Eu sou a Marcela de Paula, sou estudante aqui da Exalc, de Engenharia Agronômica, e sou a atual coordenadora do grupo GP Magrimed. Vou falar brevemente do nosso grupo aqui. A gente é um grupo de extensão e pesquisa e a gente atua com foco na modelagem agrícola e na agrometeorologia. A gente também atua na parte de produção vegetal nos nossos experimentos em campo. E como uma forma de realizar a extensão, a gente desenvolve alguns eventos, como o ciclo de palestras que a gente tem feito mensalmente, e também semestrimente a gente faz uma aula aberta, né? Então, para poder abrir esse conteúdo aqui, não só para a gente também aqui do grupo, mas para os alunos da Exalc, fora da Exalc, a comunidade Exalc, Piracicabana. Então, hoje a gente está na nossa 10ª edição e, como o professor Pilau falou, o professor Pilau é o nosso professor orientador aqui do grupo. Hoje a gente conta com a participação dele e também contamos com a participação do Edson e da Isabela, que são da Ativa Soluções, e do Pedro Barbieri, que é da Arabo. E agora eu vou passar a palavra para o professor. Obrigada, gente. Obrigado, Marcela. Eu queria agradecer a todos os integrantes do nosso grupo e parabenizar por mais um dos vários eventos que a gente já fez, né? Certeza que é mais um que dê sucesso aí, que de fato promove a extensão universitária. E gostaria de mais uma vez, né, agradecer a presença do Edson e da Isabela, representando aí a Ativa Soluções, lá de Santa Rita de Sapucaí, sul de Minas, e o Pedro Barbieri, né, que se encontra aqui em Piracicaba, mas representa uma empresa lá do Vale do Silício, né, nos Estados Unidos, Califórnia, nos Estados Unidos. Tá? Então, os dois vieram aqui nos brindar e para discutir um pouquinho dessa temática, né, que é o dado e a solução na palma da mão, né, na verdade, dentro de um smartphone, né. Então, hoje a nossa vida, a gente nem imagina mais ela, principalmente hoje, né, com a pandemia, que as nossas conversas se tornaram remotas, a gente não imagina mais viver sem o smartphone. A cada dia, né, a quantidade de aplicações que a gente tem ali dentro e de soluções que a gente encontra é maior, e essas duas empresas estão trazendo soluções nesse sentido, né, na área de meteorologia aplicado também à agricultura. Perfeito? Então, gostaria de agradecer Edson e Pedro aí pela disponibilidade, né, por estarem compartilhando aí suas experiências conosco. Podemos começar, Pedro e Edson, com o Edson, e depois, na sequência, o Pedro. Então, a ideia também, pessoal, gostaria de deixar bem claro, a gente está trazendo duas empresas privadas, né, para discutirem o tema, e a ideia central não é fazer comparações entre empresas ou compará-las, né? E sim mostrar aquilo que há no mercado, as soluções, aquilo que há de melhor em cada uma delas, né? Que eu acho que é o conjunto que faz com que o setor agrícola vá se tornar cada vez melhor, né? Então, é nesse sentido que a gente quer que o evento aconteça. Eu acho que a condição de tempo, né, parece que conjuminou para o dia de hoje. Então, falar em meteorologia hoje está muito propício, né? A gente viveu aí uma onda de frio, chegou uma onda de frio, atingiu lá no norte do Mato Grosso, o pessoal está falando em frio, e às 6 da manhã o WhatsApp meu começou a apitar, né? E era o quê? Eram pessoas, agricultores, agrônomos ali, relatando e querendo saber como é que foi a temperatura do ar. Esse era o tópico do dia, né? Qual foi a temperatura que ocorreu? Por quê? Porque isso aí vai ter um reflexo enorme, né, daqui para frente, inclusive no mercado de commodities, né? Então, dependendo do que aconteceu aí com áreas de milho safrinha, de cana-de-açúcar, em cinturões verdes de produção de hortaliças, você sabe que isso vai ter reflexo na questão de preço, né, daqui a alguns dias. Então, é importantíssimo a gente ter esse monitoramento, tá? Então, a ideia aqui é dividir em dois momentos, pessoal, nosso bate-papo. Num primeiro momento, eu gostaria que o Edson e o Pedro
trouxessem aí um pouquinho da história das suas empresas, né, dos seus produtos, certo? O que é esse produto que eles desenvolveram, e na sequência aí falar um pouquinho de mercado. Então, num primeiro momento, cada um trazer um pouquinho da sua história, do seu produto, característica do seu produto, as suas plataformas, e num segundo momento aí conversar um pouquinho sobre mercado, certo? Como você se posiciona no mercado, e como que a gente rompe essa barreira, vamos dizer assim, né? E leva, de fato, a solução ao produtor. Eu até, por coincidência, eu assisti hoje uma live que o IMEA, lá do Mato Grosso, Instituto Mato Grossense, né? Eu acho que fez ontem, e ali apareceu um dado muito interessante, né? Que é a quantidade de produtores que só adotam uma tecnologia posteriormente a verem que outros adotaram essa tecnologia. E essa é a maior porcentagem, certo? Então, se eu não me engano, agora, talvez eu fale um número errado, mas se eu não me engano é 40% dos produtores esperam que alguém teste essa tecnologia para daí sim ele adotar essa tecnologia. Então, eu gostaria de saber, assim, como enxergando esse número, né? Como é que vocês estão planejando romper essa barreira, como que chega no produtor, né? Como que oferece, como que mostra o ganho de valor para ele com os produtos que vocês entregam, tá? Junto com essa experiência de mercado de vocês. Então, nesses dois momentos aí, a gente tem essa conversa, e depois a gente já abre aí para um bate-papo com os nossos participantes, que eu também gostaria de agradecer a todos que se encontram aqui. Tá bom? Então, Edson, fique à vontade aí, faça a tua apresentação. Obrigado, professor. Obrigado, Marcela, qual eu cumprimento também todos os alunos e ao companheiro aqui de apresentação, o Pedro Barbieri. Uma boa noite a todos, uma boa noite fria, aqui diretamente de Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas. Eu sou o Edson Ribeiro, da empresa Ativa Soluções. Junto comigo aqui está a Isabela, engenheira, gerente responsável pela nossa área de inovação e também de soluções. Ela também vai se apresentar e vai contar um pouco do nosso produto e das nossas soluções para o agro. E nas horas vagas, ela também é professora. Então, está sendo uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando aqui a nossa história e o nosso pezinho no agro, né? Estar com vocês, professor, é uma alegria, porque a gente aprende muito com vocês. Então, conectar as nossas eletrônicas com a ciência da informação, com a ciência do agro com vocês, para a gente sempre é uma grande satisfação, uma grande honra estar aí com a instituição e com pessoas, referências no Brasil do agro. Então, para a gente é sempre uma alegria e estamos sempre à disposição. Bom, gente, eu vou contar um pouco disso. Nesse tempo, Marcela, quanto tempo eu tenho aqui? Desculpa, 15 minutinhos, né? Pode ir, isso mesmo. Só para dividir. Mas pode estender um pouquinho, não tem problema não. Eu fiz um combinado aqui com a Isa, onde eu vou contar essa parte da nossa história, da Ativa, e a Isa vai apresentar a nossa solução para o agro. Até na hora que ela estiver apresentando, eu trouxe aqui um dos nossos brinquedinhos, né, para exemplificar aqui os nossos produtos e essas nossas soluções. Ativa Soluções nasceu em 2004, esse ano fazemos 17 anos, ou melhor, fizemos 17 anos. Nascemos aí num programa de incubadora de empresas, que é o mesmo programa que vocês têm aí dentro da Exalc, né, professor? Qual o senhor ainda é o presidente dessa iniciativa de estimular a criação de negócios, a criação de produtos, tecnologia, né? Isso é muito legal. Só que eu estou aqui vocês estão no Vale do Agro, nós estamos aqui no Vale da Eletrônica, em Santa Rita do Sapucaí. Nosso expertise e a nossa formação ela é técnico em eletrônico, engenharia, em telecomunicações, né? Então, nós criamos, temos aqui um ecossistema
muito, muito bacana, né? Muito evoluído nesse sentido da eletrônica, graças a uma iniciativa de uma mulher, a dona Cia Moreira, que trouxe a primeira escola técnica de eletrônica da América Latina, fundando aí a AET, e logo depois esse ecossistema de empresas que eu vou explicar para vocês, qual a gente é inserido, veio o Inatel a FAI e outras faculdades. Então a base de educação é muito forte aqui na nossa cidade, assim como vocês aí em Piracicaba. Então, muito legal essa sinergia nossa ligada através da educação. Eu gosto de contar essa história porque a dona Sinhá foi essa mulher visionária que trouxe a eletrônica, qual a gente usufrui desse benefício que foi nascendo pós essa iniciativa dela, né? A Ativa Soluções nasceu com o propósito de trazer para o mercado um produto, né, ou uma solução que pudesse facilitar a nossa vida de engenheiro, a nossa vida de técnico, né, que quando dá algum problema, vocês sabem melhor do que eu, né, não só, mas vocês têm muito a ida em campo, nós engenheiros nós técnicos, né, temos que ir para campo para saber o que aconteceu com aquele equipamento, né? Então a gente idealizou, em 2004 nós nascemos junto com aí a expansão da internet. Eu acho que o professor aqui somos um dos mais velhos, e talvez o Pedro, não sei a idade do Pedro, mas essa moçada que está aqui já nasceu todas conectadas na internet, né? Nós estamos aqui numa geração já conectada, né? Mas nós somos aqui da época das conexões com modem discado. Alguém de vocês sabe o que é isso? Onde vocês já ouviram, conectaram na internet com modem? Uau! Então, a Ativa nasceu com esse propósito, né, de permitir conectar as coisas na internet, que é o que a gente ouve hoje, né, do mercado das soluções IoT, as soluções de internet das coisas. Então, nós criamos um produto, um deles está até aqui na minha mão, aqui, né, um produto que pudesse conectar as coisas, né, os equipamentos na internet, e aí enviar estes dados para um supervisório, e ali nesse supervisório processar essas informações da maneira que o cliente precisa gerenciar. Então, e quando a gente fala em criar o produto, aqui, né, é um expertise da nossa empresa, isso é muito bacana também estar aqui com o Pedro, aí né, representando o Vale do Silício, onde temos aí o que tem de melhor no mundo de tecnologia, a gente faz aqui a nossa tecnologia brasileira, né? Nós desenvolvemos a placa, nós desenvolvemos estou fazendo questão de mostrar aqui para ilustrar nesse nosso momento. A gente desenvolve o produto, faz ali o software embarcado, onde vai coletar estes dados desses equipamentos, no caso aqui de equipamentos de sensores meteorológicos, e enviar isso para um servidor ou para uma plataforma, né? Eu avancei um pouquinho no tempo da história, mas o que eu quero dizer é como que a gente cria as coisas, né? Então, nós nascemos com esse propósito de sempre dominar essa tecnologia. Sempre com muita simplicidade, sempre muito ouvindo o cliente, nós sempre fomos criando esses produtos de acordo com as demandas do mercado, né? O maior investidor, eu brinco muito, falo isso muito com o professor, né? O maior investidor que teve na Ativa nesse nascimento, ainda em 2004, quando eu era aluno, me lembro muito desse momento aqui com vocês, de conversas com pessoas, né, estimuladas por esse momento. O maior investidor da Ativa veio do setor sucrocoleiro, né? Foi a cana de cachaça que eu deixei de tomar para economizar o dinheiro para comprar os componentes. A gente tem os amigos, não tínhamos pandemia, né? Então tinham mais festas e mais aglomerações. Então, os maiores investidores nossos, naquele momento, foi a nossa mesada que tinha que economizar para poder comprar aí os componentes e iniciar a empresa. Bem, isso é o começo da nossa história lá em 2004.
né? A gente sempre levando para o mercado, buscando sempre entender as necessidades dos clientes e proporcionando essa telemetria, esse gerenciamento remoto. Com o passar do tempo, a gente verticalizou esses nossos produtos para os setores. Então, nós temos aí clientes nas verticais de saneamento, verticais de energia elétrica, verticais de empresas de gás, e aí as soluções também para o agro. E isso tudo foi possível porque nós dominamos essa tecnologia e a gente consegue customizar para cada segmento de mercado. Então, aproveitando esse tema, contando essa história e por que nós estamos aqui junto com vocês, né, com esse posicionamento junto ao agro, recentemente, nos últimos 2 anos e pouquinho, nós tivemos essa iniciativa junto ao Pulse, aí em Piracicaba. Nós somos uma empresa residente junto à Raizen, foi onde a gente estabeleceu essa parceria também com a Exalc, com o professor Pilau, onde nós fomos selecionados para escalar esse nosso produto para o agro. E que produto é esse? Com esse propósito que eu comentei com vocês, né, de proporcionar a telemetria e o gerenciamento remoto, em meados de 2012, 2013, nós criamos a primeira estação meteorológica ou pluviométrica do país, fornecendo aproximadamente aí 5.000 estações no Brasil todo, num projeto do INPE, né, um projeto do CEMADEM. Um projeto que muito nos orgulha, porque ele tem ali a finalidade de salvar vidas, né? E o que a gente, né? Qual foi a intenção da gente sair ali do mercado de cidades para ir para o mercado do agro, né? Com o mesmo equipamento. Então, o mesmo propósito de salvar vidas, a gente está levando ele para o agro. Junto ao Pulse, nós tivemos aí também um estreitamento de relação comercial e estratégica junto à Vivo, qual a gente foi selecionado para levar para o mercado agro, junto à Vivo, a nossa solução de equipamento e também de plataforma, né, da estação meteorológica e a plataforma. Então, nós sabemos que existe um desafio, existe um campo muito grande em relação ao agro, que é a questão de conectividade, tema até de uma das conversas que a gente teve, né, professor, no tempo passado. A conectividade é um dos desafios que tem no campo, e as operadoras celular, visto aí o potencial que o agro tem e da relevância que tem no mercado brasileiro, estão se posicionando para levar a conectividade para o campo. E quando eles se propõem a levar conectividade, estão se propondo a levar o serviço, né, agregado à rede, né? Então, nesse sentido, agora eu gostaria de chamar a Isa aqui para apresentar a nossa solução do agro, qual a gente tem. A gente está aqui hoje, é o tema do nosso encontro aqui hoje, que é a nossa estação meteorológica e as versatilidades e as versões que nós podemos ter para o mercado do agro. Edson, desculpa interromper, mas eu acho que a Isa caiu da chamada. Caiu? Uau! Eu também reparei, acho que caiu, eu não sei se ela conseguiu voltar, Edson. Deixa eu... Enquanto o Edson está falando, pessoal, ali, também fazer um comentário em relação, né, a essa criação ali, né, a fundação da empresa dele. Então, veja, o Edson era um aluno de graduação no Inatel, lá, né, Edson? No Instituto de Telecomunicações, lá, de Engenharia, e assim como vocês, aluno de graduação, empreendendo, né? E isso é uma coisa que aqui dentro da Exalc a gente vem buscando incentivar cada vez mais, que é o empreendedorismo, né? Tentar mostrar que a gente não precisa estudar, se formar, basicamente para ser funcionário de alguém, mas a gente pode ter o próprio negócio e, por que não, virar o chefe de alguém, né? Criar empregos, que é extremamente importante para o país. Perfeito? Então, essa é uma outra, eu acho que é parte importante,
que é essa questão do empreender, né? E a gente tem empresas sendo criadas, desenvolvidas, assim como tem lá no Vale da Eletrônica. Nós temos inúmeras também aqui em Piracicaba, né? Hoje à tarde eu estava até ali na Exalctec, na nossa incubadora que fica dentro da Fazenda Areão, e ali a gente tem inúmeras startups, né, em desenvolvimento, várias outras que já graduaram, já estão aí no mercado, e que isso também, nessas essas iniciativas como a do Edson, seja mais um exemplo do porquê não empreender, né? Por que eu não posso ter o meu negócio? Ter uma boa ideia e apostar na minha ideia e criar um novo negócio. Será que ela conseguiu vir, voltar, Edson? Acho que você está no mudo. Ela está conectando, eu liguei para ela aqui, professor. Tá joia. Ela está com conexão ruim ali, mas está conectando. Tá legal. Desculpa, pode falar, Edson. Eu já vou... Deixa eu... Eu estou preparado para ver se caso... vou para o plano B aqui, qualquer coisa eu estou com a apresentação aqui na tela. Você está vendo ela aí, Marcela? Ainda não subiu. Eu acho que ela não conseguiu conectar. Bom, eu vou puxar aqui a minha tela, se vocês verem. Tem que ir pelo Google Meets antes. Agora está subindo. Aí. Subindo. Isso. Agora subiu. Vocês estão vendo... O Google Meets. Agora a apresentação. Isso. Marcela, eu não vejo vocês e não vejo se ela entrou. Daí você, por favor, me avisa. Estamos enxergando. Avisa sim, pode deixar. Eu voltei, Edson, mas pode tocar. Bom, fico aqui no suporte seu. Por favor, Isa, pode ir. Eu acabei de conseguir subir a tela, eu não estou vendo vocês. Se você quiser falando, eu toco aqui. Fica à vontade, pode tocar aí. Tá bem. Bom, essa é a estação meteorológica que a gente tem desenvolvida, né? Vai ser legal essa interação junto com o Pedro também. Não sei se o Pedro já conhecia a nossa solução, mas esse é o equipamento que a gente fabrica aqui, né, em Minas, né? A eletrônica, né, que é essa caixa cinza, que é o coração do equipamento, e os sensores a gente utiliza o que tem de melhor no mundo, porque um dado, a confiança desse dado na palma da mão, ele é muito importante, né? Então, a gente busca trabalhar com o que tem de melhor no mundo. Aí nós estamos falando de um pluviômetro australiano, fabricado pela maior e melhor empresa de pluviômetros do mundo, que é a HSA, depois sensores de temperatura, umidade, radiação solar, dentre outros aí, né? E o bacana da nossa estação, que é o que diferencia de algumas no mercado, é que ela já nasce conectada, transmitindo esses dados, né, para o seu respectivo supervisório, né, seu respectivo sua plataforma, né? É um equipamento aí que trabalha em qualquer meio de comunicação, né? O objetivo principal é a gente ter sempre esse dado na palma da mão, né? Então, a questão da agricultura ela é muito relevante e a gente tem que cada vez mais ter as ações, ter as informações na mão para tomar as ações, né? Então, esse é o nosso produto, é a nossa solução aqui para o agro, aqui, né? Para o agronegócio. Os sensores são totalmente adaptáveis, customizáveis para cada tipo de cultura, para cada tipo de aplicação. Então, a gente pode ter uma estação que tem só o pluviômetro, outra que vai ter aí a velocidade de direção do vento, radiação solar. Então, são soluções que são customizadas para cada demanda de cliente, né?
Então, isso é um ponto também que nos posiciona diferencialmente. E aí, como eu comentei também, essa questão do meio de transmissão, né? Às vezes nós não temos a conectividade, que sabemos que é um gargalo aí no agro, nas extensões territoriais são muito grandes. A questão satelital, nós também temos estações que transmitem os dados via satélite, né? E temos a plataforma que hoje ela tem a função de visualização dos dados. O bacana também da nossa plataforma é que ela é integrável com qualquer outro fabricante de estação, basta que tenhamos aí as informações para integrar na nossa plataforma. E num futuro breve, né, até um trabalho futuro que nós estamos conversando bastante com vocês aí, com o professor Pilau, é aplicar as inteligências desses dados na nossa plataforma, né, uma plataforma conjunta. Então, é assim que a gente está se posicionando para entrar no agro, né? Aqui um pouquinho dela, um pouquinho dos tipos de sensores, né, os mais flexíveis possíveis, né? Então, e alguns modelos de estação que nós já temos implantadas aí no Brasil. Ao todo, a gente já deve ter fornecido hoje aproximadamente dos mais diversos tipos, né, de estações, em torno aí de 6.000, sendo que quase 4.000 foi só para o INPE e para o CEMADEM, né? Então, só para um cliente. E aí os benefícios vocês sabem melhor do que eu, né, de ter essas informações na palma da mão para tomada de decisão, né? Então, essas informações para que orientar o agricultor na sua gestão da sua lavoura, né? A questão climatológica ela é muito relevante. E a Ativa está se posicionando em disponibilizar esse equipamento, né? E contribuir para essa digitalização do agro, vamos assim dizer. Eu não estou vendo você, gente, desculpe, a Isa está na escuta? Você podia falar, por favor, da Vivo, Isa? Viu, Edson? Você não quer deixar para o segundo momento ali, para a gente discutir daí a comercialização, o mercado? Combinado, então. Vamos deixar para depois? Beleza. Então, tá ótimo. Acho que vou parar aqui, então, tudo bem? Tá ótimo, Edson. Beleza. Tá perfeito. Muito bem, muito bom ver, então, Edson, aí uma empresa nacional, né, ganhando corpo, ganhando terreno, e quem sabe ganhando o mundo, mas vivendo no mundo globalizado também a gente vai receber aquilo que é bom lá fora e que a gente pode usar aqui dentro, né? Então, agora eu queria convidar o Pedro a mostrar essa solução, né, que surge lá no Vale do Silício, surge através de profissionais americanos, e que também vem ganhando espaço, né, não só nos Estados Unidos, mas em vários locais do Brasil aí. E aí, Pedro, eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história, né, que é uma história também muito atrativa, né, porque é o berço, vamos dizer assim, do empreendedorismo, da inovação do mundo, lá o Vale do Silício, né, e pelo menos nessa era moderna agora, e eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho da história da empresa conosco aí, Pedro. Obrigado, professor. Bom, obrigado, Marcelo. Boa noite a todo mundo aí, tá? Eu sou o Pedro, também sou exalquiano, sou formado em 2009, tá? E eu passei muito tempo na minha carreira no desenvolvimento agronômico, parte de cana, e ano passado eu juntei com o pessoal da Arable. A Arable, como o professor já falou, é uma empresa que nasceu mesmo do Vale do Silício. Ela nasceu com alguns professores da universidade, não lembro da universidade agora, vocês me perdoem, mas ela nasceu com professores que justamente viram um nicho de mercado num trabalho que eles tinham, que era, toda vez que eles precisavam analisar os experimentos a campo, eles levavam uma parafernália enorme, e aí levava um dia só para instalar, um dia para desinstalar, e não era prático, quando você parar para pensar, não era prático para um produtor ter tudo aquilo, ou mesmo era muito custoso. Então, a ideia nasceu aí de tentar trazer tudo isso para um sistema embarcado que fosse simples, que fosse de fácil adoção por todo mundo.
que é justamente para a gente ter uma informação mais local, né, e mais assertiva ali, principalmente ali para embasar. Começou-se, né, com embasar principalmente as partes de experimentação agronômica, melhoramento genético, então pegar as nuances ali de clima, diferentes locais, regiões, uma baixada, alguma coisa, e depois evoluiu também para pegar as nuances de produção, então até você entender um pouco melhor ali quais são seus times de pulverização, ou por que um pedaço da tua lavoura cresce mais rápido que o outro, tá? Óbvio, tem 80 mil parâmetros envolvidos aí, mas muitas vezes você tem um fator clima ali que pega bastante, né? A gente aqui que está em Piracicaba, vocês que estão para Piracicaba, conhecem ali a região de São Pedro, que é montanhosa, vamos falar assim. Então, ali você tem variações enormes. Ali é famoso em cana, né? Então, você vê que uma baixada, principalmente agora, o pessoal deve estar com o cabelo em pé, porque para dar uma geada nesses dias aqui está super fácil. Tá? Então, foi esse tipo de coisa, foi essa a visão que teve. E aí, não só tentar agregar um pouco, porque muito se fala em modelagem, né? A gente tem muita modelagem de cálculo de crescimento, ou mesmo ali as evapotranspirações, são todas modelagens baseadas em clima, tá? E como é que a gente conseguia trazer isso de forma mais prática, do ponto de vista de ter essa informação mais na mão e ter essa informação para ajudar uma produção, tá? É muito bonito um Pinima Montife da vida fazendo um Excel, mas um produtor não vai fazer isso. Porém, se ele tivesse informação ali para embasar um planejamento de irrigação dele, essa informação é super importante. Então, é esse tipo de visão que a gente tenta trazer para o produtor. E aí, a precisão importa muito nesse quesito, tá? E aí a gente cai na mesma lógica que o meu colega Edson aí foi. A gente tem que cair para uma ideia de IoT, porque eu vou instalar, eu preciso do dado daquele campo, então eu preciso de um sensor naquele campo, e como é que eu faço para obter? Eu vou precisar de um equipamento lá, local. E hoje, tudo vira para IoT, tá? Foi a grande sacada do nosso setor aí que teve nos últimos anos, mas também é o calcanhar de Aquiles, porque a IoT sem conectividade não funciona. E aí você tá numa lavoura no meio da Bahia, é complicado você conseguir sinal. Então, eu acho que o maior desafio que a gente enfrenta hoje, um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje também, é ter que coletar tudo isso e ainda de uma forma remota. Assim, puxar os dados de uma forma remota. Não é tão simples. Bom, é basicamente isso. Aí a Arable veio para o Brasil no final do ano passado, a gente começou uma expansão na América Latina, do ano passado para cá, então a gente vai fazer um ano agora em setembro, que a gente começou efetivamente a trabalhar, tá? Temos aí poucos equipamentos no Brasil, uns 400 equipamentos operando no Brasil, mas já estamos nessa expansão, porque justamente a gente agrega essas informações também, então a gente traz o clima, que é muito importante, tá? A gente vê um negócio que é muito interessante, uma métrica, principalmente do Brasil. Você pode acessar os dados da Arable pelo computador, pelo portal ou pelo celular. Tá? Os produtores brasileiros, 80% do tempo eles usam celular. Tá? Isso é um ponto de vista legal, eu andei conversando com alguns. O produtor, em média, né, não os grandes grupos, porque os grandes grupos vão ter gente dedicada na frente do computador o dia inteiro. Mas o produtor, mesmo o produtor médio, aquele de 1.000, 2.000 hectares, é o cara que opera a colhedora, é o cara que está falando com o mecânico para fazer alguma manutenção, é o cara que está comprando insumo, ele não vai sentar no computador. E aí ter essa informação ali no celular, o celular é a maior ferramenta de trabalho dele. Ter a informação no celular para ele tomar a decisão ali rápido é extremamente importante. Tá? O produtor, hoje, o nosso cliente médio, ele acessa 4 a 5 vezes por dia ali o portal, para olhar. Então, assim, pode-se dizer, pode-se inferir que eles estão se baseando, sim, o planejamento, a tomar a decisão, principalmente no curto prazo, em cima do que ele está vendo ali. E é super importante. Tá? Não só ali os dados que a gente captura na hora, mas também aí fazer uma junção disso em paralelo com a previsão do tempo. Tá?
porque não só ele olhar o que está acontecendo, mas ele tem que se planejar. Para planejar, ele tem que ter uma ideia do que vai vir. Então, são os dois parâmetros aí que ele olha muito, tá? E aí existem sim diferenças no campo, principalmente quando a gente vai para grandes culturas ali, culturas extensas, não é a mesma coisa. A modelagem é extremamente importante, essas modelagens em grid e tudo mais, só que elas pegam aqui ali mais ou menos 10 quilômetros, 9 quilômetros de cada grid, né? E você pode ter nuances. A gente vê muito isso em chuva. Chuva é um negócio muito espacializado. Muito, muito espacializado. Então, e você olhar a chuva certinho, muda todo o teu planejamento de uma irrigação, uma estimativa de safra, seus timings de pulverização, tudo mais. Então, é importante estar olhando esse tipo de informação ali no seu dia a dia ali, tanto, eu falo produtor, mas o agrônomo, todo mundo que está envolvido no sistema produtivo, tá? Eu falei um pouco, mas aí toda aquela gama de sensores que a gente fala, que o pessoal estava incomodado nos Estados Unidos, se tornou isso aqui. Então, a nossa estação meteorológica é esse carinha aqui, tá? Qual que foi a sacada? Foi embarcar todos os sensores que você quer numa peça única que fosse de fácil utilização para um produtor, tá? Então, no caso aqui, a gente só tem um botãozinho de liga e desliga. Que a ideia é simplificar, como eu disse, o produtor é o mesmo cara que tá montado lá na colhedora, colhendo grãos no fim da safra. Então, sim, ou você presta uma assistência muito boa, e aí o Brasil é muito grande para você fazer isso, ou você simplifica, tá? No nosso caso, a gente foi pela ideia de simplificar. Então, embarcamos tudo nisso aqui. Junto com isso aqui, a gente colocou também o sensor espectral, então, NDVI, Docel, essas coisas, para a gente fazer uma modelagem agronômica junto. Então, eu consigo, por exemplo, hoje, ver uma pressão de pragas, uma pressão de doença, né? Então, eu tenho os parâmetros climáticos, eu consigo fazer um acompanhamento dos graus dia, tá? Não só da cultura quanto de uma praga, e aí eu consigo fazer uma inferência ali numa pressão de praga, né? Tendo diversos sensores espalhados pelo campo, em locais diferentes, você consegue também priorizar quais campos você precisa ir. O professor falou, agora a gente está num bom dia para ter bastante coisa. Perigo de geada. Geada é um negócio muito interessante, principalmente quando você vai para a cana, né? A gente vive esses problemas aí. A gente sabe que vai ter geada. A gente tem alertas de geada, todo o sistema vai dar geada, mas onde ela vai pegar, o quanto ela vai pegar, é quase que uma roleta russa. Então, o que acontece toda manhã após uma madrugada de geada? Sai todo mundo para campo, tentando olhar, não na manhã seguinte, desculpa, mas uma semana depois. Sai todo mundo para campo, tentando olhar e mapear quais áreas foram afetadas pela geada, tá? E isso muda a tua safra inteira, isso muda o teu planejamento agrícola inteiro. Áreas mais afetadas têm que ser priorizadas, nem sempre, uma área que você iria colher em outubro, novembro, você vai colher agora, no desespero. E não tem, e assim, hoje, não tem como a gente saber de cara qual área a gente vai ter que priorizar. Tem que sair para campo e correr, porque a gente não sabe. Quando a gente pega o alerta de geada, o grid dele é altíssimo. Então, eu sei que vai ter uma geada, eu sei que eu estou com risco de geada acima de 90% de Piracicaba. Pô, mas qual região? Ali para cima de Artemis, ali para baixo de Saltinho? Eu não sei. Tá? Então, ter sensores a campo também, sensores locais, ajudam muito nessa granularidade aí para melhorar. Então, assim, você consegue saber quais áreas sofreram e quanto tempo de geada, de congelamento você teve numa madrugada, tá? Isso te ajuda a direcionar uma equipe. A equipe de campo sempre vai ter, para tudo. Tá? Não importa o que você faça na vida, você vai ter que ter alguém olhando e corroborando com isso. Mas ajuda muito a você tomar velocidade nesse planejamento, tomar ações, tá? Eu acho que, só para terminar meu discurso aqui, que eu acho que eu já estendi muito, acho que uma das grandes coisas, uma das maiores dificuldades que a gente precisa passar para todo mundo, e aí cabe a nós agrônomos, né, como é que a gente passa o valor disso para um cliente, para um produtor e para tudo mais. Boa parte disso é que o problema é que a gente evita perdas, tá? Não quer dizer que a gente vai... Nossa, você vai ganhar dinheiro com isso. Não, é muito difícil. Ou algumas poucas coisas, algumas raras exceções.
mas geralmente você evita que o produtor perca. Evitar perder dinheiro quer dizer segurar custo, quer dizer vender o que ele precisava vender, então ter o lucro dele planejado no final, tá? Às vezes a gente tem uma cultura muito de ver, eu vou investir R$1 para ganhar 2, nesse caso quase como se fosse um seguro, tá? Eu vou investir R$1 para evitar de perder 2. É uma mensagem que tem que ser muito clara e é muito importante, tá? Porque às vezes ela é negligenciada e aí acontece isso. É uma coisa que a gente vê muito, assim. O produtor nos procura depois que ele tomou geada. Ou o produtor nos procura depois que ele perdeu uma lavoura para seca. Ou que ele perdeu a lavoura porque ele demorou para colher e começou a chover, que aconteceu esse ano aqui no final da safra, né? Então, eles acabam procurando depois que aconteceu. Porque aí eles veem o valor. Falam, pô, se eu tivesse medido isso, eu tinha evitado acontecer. Então, isso é uma mensagem importante que aí cabe muito aos agrônomos passar, né? Falar, nem sempre que você está investindo é para você aumentar, mas é justamente para você manter e não perder. Acho que é isso. Perfeito, Pedro, obrigado. Eu até coloquei, pessoal, ali no chat, né, o link tanto da empresa da Arable quanto da empresa do Edson, da Ativa, e eu sei que lá tem bastante material visual, vídeos, né, bacana lá para vocês darem uma passeada lá pelo site e conhecerem aí os produtos das duas empresas. Bom, alguém gostaria de fazer alguma pergunta em relação a essa primeira parte da conversa, pessoal? Alguém gostaria de interagir aí com o Pedro, com o Edson? Senão a gente já dá sequência aí à segunda parte. Maria, fica à vontade. Eu tive uma dúvida. Eu gostaria de saber quais são as culturas ou as regiões que mais aderiram às tecnologias das duas empresas. Se vocês souberem me responder, agradeço. Com licença, só para complementar, porque minha pergunta ia ser um pouco parecida, né? Que o Pedro falou que é bem difícil a conectividade, principalmente no interior da Bahia, né? Eu queria saber como é que está a situação nessas áreas mais com menos acesso, assim, né? No interior de Goiás, talvez, lá para cima de Tocantins. Goiás, eu sei que com a soja está bem desenvolvido, mas queria saber como é que está nessas regiões que não são o estado de São Paulo, assim, que não tem uma conectividade tão alta. Posso ir primeiro, Edson? Vai lá, Pedro. Quanto à cultura, Maria, é clássico, tá? Os grãos são sempre os primeiros a adotar a tecnologia. Eles são bem mais avançados. Assim, a gente vê isso. Até, por exemplo, quando começou a agricultura de precisão, tudo, esses caras foram os primeiros a adotar. Então, eles geralmente são os mais rápidos aí nisso. A minha maior carteira de clientes, eu não sei da Ativa, mas a minha maior hoje são grãos, tá? Principalmente o pessoal, como a gente falou, principalmente o pessoal que faz sementes, melhoramento de sementes, as grandes empresas, porque pela gama de informação, eles que acabam utilizando mais, tá? Em segundo lugar, aí começam algumas, não vamos chamar de commodities, né? Começam as specialties. Pessoal de frutas, algumas outras culturas um pouco mais específicas com maior valor agregado, que aí também, assim, não toleram uma perda, né? Então, tem uma produção um pouco mais ali restrita, são os caras que adotam, tá? E aí, a terceira onda, como sempre, para tudo, o pessoal da cana, tá? Que depois que todo mundo adotou, eles vão dar uma olhada também, contanto que você baixa o custo. A cana, o primeiro driver dela é o tal do custo. Segunda parte da conversa, conectividade. Cara, péssimo. Você vê assim, em regiões mais ricas, principalmente produtores se unem para resolver isso com as próprias mãos, tá? Então, você vai pegar o Mato Grosso, tem algumas regiões que já são mais conectadas por uma parceria privada ali, que os produtores se juntam para puxar conectividade para as fazendas ali, produtores ricos, obviamente. As empresas, né, a Vivo, a Claro, a TIM,
elas estão tentando se movimentar nessa questão de fazenda conectada, eles já viram que o IoT é um segmento dentro do agro que tem muita força, está crescendo muito, está todo mundo indo para o IoT porque é um mar de coisa verde ali que não tem civilização, então ou você vai no IoT ou não tem jeito, então eles estão se movendo para isso, mas assim, é um movimento que começa difícil, você vê uma conectividade boa sudeste-sul, né, como quase tudo no Brasil, centro-oeste um pouquinho melhor, agora se for para o nordeste é bravo, cara, é bem bravo, ali a região de fronteira, Mato Piba, é terrível, terrível. Ótimo, Pedro. Assim, e a gente ainda acha que aqui no Sudeste, né, pegar a região de Piracicaba é mil maravilhas, né? Mas a gente tem uma experiência, e o Pedro participa dela, de pegar uma estação do Pedro, se deslocar em linha reta aqui do centro de Piracicaba, talvez 40 quilômetros, e voltar com a estação, porque simplesmente não tinha conectividade e a gente não pode deixar lá no campo. Né? Então, também a conectividade está muito relacionada aos centros urbanos, né? Onde você tem aí a possibilidade de transmitir dado e, de fato, ter lucro e pouquíssima cobertura, onde você não tenha o fluxo, né? O fluxo de informação ali para, de fato, valer a pena ter a infraestrutura. Edson, acho que você tem bastante a contribuir aí nessa questão da infraestrutura aí de conectividade, né? Até pelo know-how de vocês aí. Quais são as melhores soluções para o agro, Edson? Eu ainda colocaria mais essa. A Isa vai me ajudar a responder, Isa. Por favor, tá? Aí, ó. Oi. Aí. Isabela, eu não sei se você chegou a ouvir a nossa pergunta, né? O pessoal está perguntando aqui em relação à conectividade no campo. A gente sabe que se não tiver conectividade, o IoT vira um brinquedo de criança. Não serve para mais nada. Nessas áreas onde a gente não tem cobertura, né? O que futuramente vai acontecer ali? A gente vai ter algum tipo de conectividade? Qual é a perspectiva, né? Qual é o tipo de sinal que a gente vai poder usar? É inegável que a gente precisa superar essas barreiras estruturais, né, que são relevantes para implementar IoT no campo. Então, sabendo disso, desse problema de infraestrutura, de conectividade, a gente fez, né, uma parceria com a Telefônica Vivo, e a ideia é que eles entrem com um produto que eles chamam de Vivo Cobertura. E uma vez, né, digitalizada essa fazenda, né, esse local, esse campo, a gente entra com as soluções digitais em parceria com a Vivo. Então, a gente tem visto que esse tem sido um caminho, né, porque a gente precisa das operadoras para criar essa infraestrutura de conectividade que é tão necessária para a gente implementar os nossos serviços em nuvem. Então, essa é a iniciativa que eu acredito que, da mesma forma que a gente tem essa parceria com a Telefônica Vivo, as outras operadoras também têm buscado soluções nesse sentido, né? Perfeito. Essa solução da Vivo vamos dizer assim, ela é sob medida para o produtor. Sob medida para o produtor, O que acontece que são soluções, né? A Vivo se dispõe a criar uma rede, né? A realizar toda uma infraestrutura de conectividade. Então, o que acontece que são as grandes propriedades rurais que vão aderir a esse tipo de solução. E daí a gente sabe que quase 80% das propriedades são de pequenos produtores. E aí cria uma lacuna, né? Como a gente poderia criar, né? De promover essas novas tecnologias para os pequenos produtores. Então, nessa linha que a gente teria que pensar em alguns modelos de negócios que poderiam ser mais adequados para esses pequenos produtores. Então, nesse sentido, a Ativa tem também, né?
buscado fazer associações com cooperativas do setor. Por exemplo, a gente tem um cliente que é a Bavar, Associação de Bananicultores do Vale do Ribeira. Então, a gente fornece estações meteorológicas em parceria com essa cooperativa, de forma a fomentar a adoção de novas tecnologias para os pequenos produtores. Porque quando a gente fala de IoT, como o Pedro falou, são essas grandes propriedades de soja, de milho, mesmo de cana-de-açúcar, né, que é o caso da Ativa, a gente tem fornecido muito mais soluções para cana-de-açúcar, talvez pela parceria que a gente tem com o Hub, aí perto de vocês, com o Hub do Pulse, né, então a gente faz parte desse ecossistema, então nós já fornecemos soluções relevantes para a agroindústria que foge um pouco do monitoramento meteorológico, né? Então, a gente tem soluções que monitoram o maquinário, né? O piloto automático das máquinas de cana-de-açúcar. Nós temos soluções que trabalham na logística do transporte desse álcool junto com a Shell. Então, mas a gente vê que é tudo muito para grandes produtores, né? E pouco se fala dos pequenos, que abrange 80% das nossas, daqui no Brasil, né, das fazendas. Perfeito, perfeito. Mais alguma questão, pessoal? Não? Então vamos passar para o nosso segundo bate-papo. Só para comentar, tinha mais uma questão no chat, mas acredito que a Isabela já respondeu um pouquinho. A do Gustavo, perguntaram, né? se era acessível ao produtor. Eu ia até aproveitar e usar... eu falei, nem vi. Não, eu ia até aproveitar essa pergunta aqui que o Gustavo fez, né? Da questão do quanto é acessível, né? Você ter uma estação meteorológica, né? O produtor rural ter uma estação meteorológica. De fato, né? Assim, quando a gente olha uma estação, a gente tem ideia de que aquilo é para pesquisa, aquilo é para estar ali no posto meteorológico, para uma instituição, não é para mim, eu acho que eu não vou saber usar, né? O que eu faço com isso? O que agrega esse negócio aqui? Vai ser só um enfeite de jardim ali, ou de fato eu vou usar essa informação e aquilo como o Pedro falou, né? Quando a gente trabalha com meteorologia, com o tempo a gente não pode, com o tempo a gente se adapta, essa é a verdade, né? Então você não consegue mudar. Havia uma previsão de geada essa noite, a gente pode, né, fazer o que quiser, fazer uma reza lá, para talvez não esfriar tanto, mas as coisas vão acontecer, né? Como a natureza deseja que seja. E a gente o que tem que fazer é se adaptar, né? E ter a informação, seja ela promotora de sucesso ou promotora de um fracasso, é importante, né, nos dois casos, certo? Para a tomada de uma decisão, para a tomada de uma decisão do que eu vou fazer, se a minha expectativa não é mais a que eu tinha, ou se a minha expectativa ficou melhor ainda do que eu tinha, né? Porque a questão meteorológica pode nos jogar em questão de horas para os dois cenários, certo? Então, fazendo esse apanhado aí posicionando aí, eu queria que vocês comentassem um pouquinho como que as empresas se posicionaram no mercado, como que elas buscam, né, chegar até o produtor, como que faz para convencer o produtor de adotar a tecnologia, certo? E qual é o discurso para mostrar, de fato, o valor para ele, né? Dizer, você vai ter que fazer um desembolso, mas esse desembolso vale a pena por isso, por aquilo, por aquilo. Então, essa experiência aí mais de mercado de vocês, eu queria que vocês trouxessem para o pessoal. Vamos inverter? Pedro, quer começar? Pode ser. Então, vamos lá. Eu vou começar falando que eu caí de paraquedas nesse mundo de vendas, tá? Eu nunca vendi nada, então, para mim foi uma experiência nova e /pesadelo, mas tá certo. O que foi a nossa jogada de mercado? Primeiro, a gente começou com o pessoal de pesquisa, tá? E aí a grande vantagem que a gente tinha é que a gente provia muito dado, muito detalhe, e aquele detalhe local granularizado. Então, quando você vai fazer um melhoramento, ou uma prospecção de fenótipos ali, isso é importante, porque eles querem pegar as nuances de um fenótipo a outro, qual que foi a tolerância mínima e máxima ali para um estresse hídrico
que teve, se teve alguma diferença nos campos, ali nos campos de hibridação, se teve alguma diferença de clima. Então, esses dados eram importantes. Juntamente com isso, como a gente dava ali uma curva da biomassa, né, dia a dia, então você conseguia fazer um comparativo mais relativo entre os cultivares. Então, esse foi o primeiro nicho que a gente encontrou, que deu muito certo, porque a gente entregava muita informação e informação com uma precisão muito alta. Né? Então, essa foi a primeira adoção. E aí agora, assim, mas isso também não é o carro-chefe do mercado, principalmente quando a gente fala Brasil e América Latina, né? Então agora a gente entrou numa segunda onda, que é trabalhar com produtores. Aí fica mais complicado, com certeza. Porque a primeira coisa que o produtor faz é puxar a calculadora, antes era a calculadora, né? Agora ele puxa o smartphone, abre a calculadora e vai fazer custo, né? Mas sai 5, 10 reais por hectare isso aqui, então vai me converter em quantas sacas no fim do ano, etc. Por aí vai. Então a gente começou a trabalhar um pouco, ir um pouco mais além, trabalhar, porque outra coisa é você entregar, que nem eu tenho 40 parâmetros diferentes diários. Você entregar na mão do produtor 40 parâmetros diferentes diários, ele vai ficar doido, ele vai te xingar e ele vai embora. Porque não vai nem saber o que fazer com isso. Então, que a gente começou a evoluir, a entender o que o produtor precisa usar no dia a dia dele, né? Assim, olhando para um planejamento agronômico, quais são as coisas que você precisa olhar numa lavoura no seu dia? Então, é um planejamento operacional? Mas eu preciso saber se as condições do meu tempo hoje estão boas para fazer uma pulverização. Então beleza. Então, uma janela de pulverização é importante, faz sentido. Evitar uma deriva te economiza ali uma operação, te garante produtividade. Então, esse tipo de coisa. Vamos ver. Outra coisa, que nem a geada, que a gente está comentando muito hoje. Entender onde geou e qual foi o nível de geada é importante. Então, e se a gente criar um alerta, então? Se a gente começar a trazer essa informação mais de forma prática, né, já mais assim, mastigada e processada, para o cara bater o olho e usar. Então, é isso um pouco como que a gente está olhando para fazer essa adoção. Então, ao invés da gente chegar lá e falar, eu sou uma empresa que tem dados climáticos e está aqui uma tonelada de dados climáticos, eu entrego visões, eu entrego soluções agronômicas. Então, olha, eu vou te entregar uma curva de NDVI, você vai conseguir comparar ela com as outras áreas e com os outros anos, e você refinar a sua estimativa de safra, o que vai te ajudar a fazer um barter, a fazer um hedge da sua produção, a vender mais ou menos. Eu vou te entregar um farolzinho de timing de pulverização. Então, eu vou olhar os parâmetros lá, os clássicos, vento, umidade, temperatura, vou ver quantas horas até a próxima chuva e vou te falar se você pode pulverizar ou não. Então, a ideia é assim, a gente começa a trazer tudo aquilo de modelagem já para embarcado para a plataforma, então, e entregar isso para o produtor. Falar, eu já fiz aquele outro pedaço, você precisaria sentar no Excel ou pensar, eu já fiz, e te entrego. Tá? A mesma coisa, a gente consegue fazer, a gente tem um módulo de irrigação. Então, eu monto um balanço hídrico, cara. Quanto choveu, o que está saindo de evapor, eu já faço todo o cálculo de evapotranspiração, então eu já monto todo o balanço hídrico e entrego. Falo, a única coisa que você precisa me informar é se você irrigou. Então, se irrigou, coloca lá, porque muda o meu balanço hídrico. Mas aí eu te falo, você precisa irrigar ou não precisa irrigar? E é isso que ele quer saber. Ele quer olhar no smartphone dele e quer falar assim, tá seco, precisa irrigar. Precisa irrigar o campo 2, 3 e 4 e tantos minutos. Tá? Cheguei no florescimento, preciso fazer uma pulverização, senão eu vou tomar pau com lagarta. Tá? Vou pegar o algodão agora de exemplo. Posso fazer essa pulverização essa semana? Hoje, tá bom? Quantas horas eu tenho que pulverizar? Ou eu vou perder tudo numa deriva? Então, a gente traz, assim, no final do dia, o que ele quer. Assim, a gente gosta, é legal você saber se vai chover ou não vai chover. Mas para o cara que depende disso para viver, assim, para tirar dinheiro, ele quer saber o que isso implica na vida dele, né? Só saber se está frio hoje, beleza, entendeu? Eu vou lá na Globo e vejo. Agora, saber que está frio e vai atrasar a minha germinação ou vai atrasar meu florescimento porque eu não estou acumulando graus dia, é uma informação muito pertinente, porque vai impactar
todo o planejamento do cara na venda do cara. Então, acho que a nossa abordagem está sendo um pouco nisso, virar um pouco, não só entregar um monte de informação meteorológica, mas entregar já um resultado disso. Não digo que é uma recomendação, tá? Eu sempre falo que você precisa, no fim do dia, ter um agrônomo ou um responsável técnico lá que olhe e tome a interpretação, porque cada lavoura é uma lavoura, cada caso é um caso, né? Mas já te dou a informação já mais pronta para você tomar essa atitude. Eu corto algumas etapas do que você tem que fazer no seu dia a dia. Beleza, Pedro. Deixa eu te perguntar, contratação, como que o agricultor aqui, de repente a gente tem filhos de produtores, se interessam, como que chega até a Arable? Tá, como chega, basicamente, hoje em dia é tudo digital, ainda mais com a pandemia, né, então, e-mail, celulares e tudo mais, e a gente adotou o que muita gente está adotando hoje, principalmente no agro, está vindo, que é o tal do SaaS, né, System as a Service, eu não lembro. Isso. Então, enfim. Software. Muito obrigado, é isso. Então, o que a gente faz, muita gente hoje faz, né, que eu cobro uma licença de uso, eu cobro uma anuidade, então você me paga por ano para usar a plataforma, tá? Em vez de fazer uma venda, eu te dou o sensor e sumo. Não. Você fica com o meu sensor, você usa, você tem acesso aos dados, mediante ali uma assinatura, um Netflix da vida. Legal, Pedro, obrigado. Edson, vamos lá? Depois a gente abre para o pessoal aí fazer mais uma rodada de perguntas. Bora. Isa, me ajuda? Do mercado, né? Isso. Como é que você se posiciona? Onde é que eu encontro a Ativa? Você já deu um toque ali na questão da relação com a Vivo, né? Eu sei que vocês estão lá no portfólio da Vivo. Então, como é que vocês entram no mercado? Como é que vocês se posicionam? Como é que a gente consegue contratar o serviço? A primeira barreira que a gente precisa superar é do preço, né? Do custo. Nesse ponto, a Ativa tem uma vantagem porque todos os produtos, os softwares, eles são desenvolvidos com tecnologia brasileira. A gente não tem esse problema, principalmente na atual economia, que o dólar está tão caro, né? Então, essa barreira do custo a gente busca superar desenvolvendo produtos, né, e softwares com tecnologia nacional. E com relação à ampliação de mercado, a ideia da Ativa, né, vai em agregar valor no produto. Então, como que a gente tem feito isso? Nós somos uma empresa especializada em IoT, telemetria, conectividade remota, então nós somos engenheiros eletricistas. Nós não somos agrônomos, né? Então, a gente entende da parte eletrônica, da conectividade, né? Do desenvolvimento de hardware. Então, a gente tem buscado, como forma de ampliar o mercado, de agregar valor ao produto, fazer parcerias com instituições renomadas, então, de forma a unir, né, o que a gente entende, que é da conectividade, que é da eletrônica, com a base científica da agronomia, que é algo que nos falta para entrar no mercado. Então, por exemplo, a gente tem uma parceria público-privada com a Embrapa, que a gente vai desenvolver um produto especializado para milho e sorgo. A gente acabou de fazer uma parceria com o IGAM, que é o Instituto de Gestão de Águas de Minas Gerais, para desenvolver um produto para monitoramento de ativos e de recursos hídricos. Então, a gente tem buscado essa linha de agregar valor para cultivos de forma especializada, né? E juntando nossa expertise de eletrônica, de conectividade, de desenvolvimento hardware, com a expertise com as chancelas de órgãos renomados, né? De institutos renomados no mercado. Ótimo. Pessoal, vamos lá abrir agora para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, que eu acho que é mais fácil. Eu tenho uma perguntinha para o Pedro ali.
A conectividade das suas estações, Pedro, é celular? Que é o problema que vocês passaram juntos aí? Cara, e eu tenho um outro problema. Eu tenho um problema que chama-se primeiro mundo versus terceiro mundo. 4G? Exato. Esse equipamento foi desenvolvido nos Estados Unidos, que a cobertura é muito melhor. Então, o modem dele funciona com 4G. Eu estou morto aqui no Brasil. Eu não pego 3G, porque o 3G é uma conexão em desuso lá. E aí, nossa, é terrível para mim. Terrível. É a minha maior briga. Estamos à disposição aí sua para contribuir de alguma maneira aí. Bom saber, bom saber. Eu tenho essa solução, igual a Isa comentou, né, das parcerias públicas-privadas, né, igual a gente tem essa solução aqui, que o bacana dela, Pedro, professor e todos, é que ela não tem painel solar, né, ela é autônoma, é literalmente muito similar à sua, né, talvez, com certeza não com tantos os sensores, igual você citou, mas ela tem uma autonomia de 5 anos. Em tese, você coloca ali e só volta no equipamento daqui a 5 anos. Na agricultura, isso não... Você tem ali o movimento da terra, né? A gente vai estar sempre voltando, né? Mas o bacana é a simplicidade. Se quiser até enterrar esse equipamento, colocar ele dentro da terra, é possível, né? Aí são baterias, Edson. É uma bateria especial, né? É uma eletrônica com uma bateria especial que permite essa função. Uhum. Entendeu? Então você tem ali o logger dos dados, obviamente, do sensor em questão, seja um pluviômetro, temperatura e umidade do solo, aí vai do que a gente precisa levar essa informação da lavoura em questão para aquele agricultor. E ali cai nessa nuvem vai processar esses dados, como a Isa e o Pedro citaram, de processar esses dados orientativos para o cliente, né? Hoje nós entregamos o dado, esse movimento com as parcerias, seja público-privada, né, junto aos institutos e associações, o dado mais aquela ciência. Né? Por isso que é muito importante, estrategicamente, nós estamos buscando estar sempre junto com vocês, né? Perfeito. Mas eletrônico a gente resolve um problemaço aí de ser um produto discreto, simples, né? Similar a esse aí que o Pedro mostrou aí, muito legal. Um outro ponto, pessoal, dessa live que eu comentei lá no início da nossa aula, né, da live do IMEA, lá o Instituto Mato Grossense, é que saiu um número lá da pesquisa deles e que até me surpreendeu. Esse número diz o seguinte, que 20% dos produtores lá do estado, só Mato Grosso, 20% dos produtores têm estação meteorológica, certo? Eu não sei se são estações logicamente conectadas, né? Talvez seja ali uma estação, às vezes, que o cara tem que ir lá buscar o dado, né? Ou às vezes alguma coisa mais manual. Mas é um número expressivo, né? E mostra o quanto essa área, né? Essa informação é importante para o produtor, e à medida que nós formos tendo, né, à disposição equipamentos como o da Ativa, como da Arbo no mercado, né, podendo trabalhar, podendo funcionar com conectividade no campo, certamente o produtor rural ele vai enxergar valor, né, e vai ter mais essa informação lá das suas lavouras, né? Por quê? Porque hoje em dia o custo, né, é o que regula o lucro na agricultura, né? O custo é muito alto e você precisa minimizar o teu custo. E várias são as atividades agrícolas que têm uma relação muito forte com a questão meteorológica. E se você tiver, então, a assertividade de fazer essa prática e não precisar refazê-la, e aí vamos desde de uma semeadura, né? Você fazer uma semeadura no momento correto, tendo uma boa germinação, uma boa emergência, e você não precisar replantar, opa, aí você já começa acertando, né? Aí depois vem as N aplicações de agroquímicos que você tem durante a safra. Se você acertar o momento, tiver eficiência de produto e não precisar fazer reaplicações, ou até mesmo reduzir o número de aplicações, muitas vezes porque você tem um monitoramento da real condição favorável à praga,
você está reduzindo o teu custo. E isso é base à agrometeorologia, né? Para aquelas áreas irrigadas, quando irrigar e quanto irrigar. Então, se eu tiver, mais uma vez, a informação, né, agrometeorológica, bom, eu refino a minha irrigação, vou gastar aquilo que de fato é necessário de água, vou gastar aquilo que de fato é necessário de energia elétrica e vou baixar meus custos. E aqui são só algumas assim, né, das mais relevantes aplicações que a gente pode ter e que com certeza vão fazer parte aí cada vez mais do dia a dia do agricultor e de nós como técnicos, né, que estamos dando assessoria a esses produtores, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? A gente já está indo para o final aqui do nosso horário estipulado. Alguém tem mais alguma questão aí para os nossos convidados? A Lídia levantou a mão aqui. Pode então, fazer a pergunta. Olá, boa noite. Eu tenho uma pergunta mais específica para o Pedro, em relação, a gente viu aqui que são os dados de estações meteorológicas, né? E em relação a radares meteorológicos, tem uma previsão de, por exemplo, chuva de 90 minutos antes e é uma previsão com maior granulometria, quanto que essa informação do radar poderia agregar mais valor ainda do que já tem? Aí depende, eu acho que eu tive essa discussão esses dias, inclusive. Radar meteorológico, ele é legal para você ver ali o movimento da chuva, né? Por exemplo, eu costumo ver muito o radar da Unesp, tá? Quando está chegando uma chuva, alguma coisa. Mas, assim, eu não passaria disso, tá? É difícil eu pegar, o radar ele tem muita interferência em algumas coisas, então, eu vejo mais a interpretação de um movimento, tá? E hoje, além disso, no nosso caso, pelo menos, você tem as previsões, as modelagens das previsões, algumas até usam o radar para alimentar elas, são muito boas, tá? Num grid até que relativamente pequeno. Então, você consegue usar uma modelagem, uma previsão do tempo direto para você ver, por exemplo, quando vai vir a chuva. Agregado a isso, a modelagem te traz uma média, assim, um valor do volume, que é muito próximo da realidade, tá? Mas é para isso, assim, ele ajuda, ele é complementar, mas, assim, em termos de dados número mesmo, eu não utilizo ele, tá? Beleza. Mais alguém, pessoal? Mais alguma questão? Tem a Maria Carolina, o Tiago e o Rafael. Pode ser o Tiago primeiro? Boa noite a todos. Meu nome é Tiago Camolese e eu sou ingressante de Engenharia Agronômica aqui na Exalc. E eu gostaria de saber qual o perfil desejado do agrônomo que quer atuar nessa área. E aí, vocês querem responder? Eu posso responder? Vai lá, Isabela. Eu vou responder e já vou fazer uma propaganda também. Eu sou professora, né, do curso de Engenharia Agronômica, apesar de ser engenheira eletricista, e também sou professora do curso de Agroindústria 4.0 de pós-graduação. Então, hoje em dia existem diversos cursos, né, oferecidos pelo mercado de instituições excelentes que podem justamente trazer esse tipo de perfil, né, do aluno que é um engenheiro agrônomo, mas que quer atuar na internet das coisas, porque a gente sabe que a grade curricular da engenharia agronômica não trata conteúdos como redes de telecomunicações, protocolo de internet, né, e outros protocolos importantes, né, e outros conteúdos que são importantes para o profissional hoje atuar nesse mercado de internet das coisas, de indústria 4.0. Então, uma opção é fazer uma pós-graduação na área. É isso aí, Tiago. Só um complemento. Eu acho que hoje o profissional que vai se colocar nessa área é aquele que sabe trabalhar com a ciência de dados, né?
aquele que sabe coletar uma grande quantidade de informações ali e extrair dali uma solução, certo? Então, eu tenho exemplos aí de até mesmo alunos meus de pós-graduação, né, que se colocaram no mercado e fazem, vamos dizer assim, ocupam essas posições assim mais de inteligência dentro das empresas, e ali ele é exigido, né, exige desse profissional conhecimento de TI, certo? Então, linguagens de programação, você ser capaz de gerar ali o teu próprio script para analisar os seus dados, né? Saber analisar aqueles dados, tirar as conclusões que podem ser tiradas ali, e de fato tornar aquilo um produto, né? Agregar valor ao dia a dia da empresa. Então, esses são questões aí que não estão regularmente na grade, né, do curso de agronomia, mas que você pode ir, hoje a gente tem cursos na internet aí 1000, né, de programação, de banco de dados, hoje a gente fala muito aí de Big Data, Machine Learning, inteligência artificial, acho que são coisas, pessoal, que não fazem parte só da vida do profissional da TI, até porque o profissional da TI, ele se forma para trabalhar em qualquer área, né? Ele vai poder trabalhar na área agrícola, na área da saúde, na área da engenharia, em N áreas. E por que não também aprender um pouquinho do que esse cara sabe fazer para aplicar na parte agronômica, né? Então, acho que o agrônomo, ou esse agrônomo que está em formação, como você, Tiago, que está começando o teu curso, e se tem um desejo de trabalhar nesse tipo de área, né, deve começar desde já a ir buscando esse aperfeiçoamento paralelo, certo? Que você não tem ainda na grade curricular do curso, mas você vai estar preparado para assumir uma posição interessante em alguma empresa lá na frente. Pode ter certeza. O mercado deseja muito e tem uma carência muito grande desse tipo de profissional. Tá? Obrigado, viu? Joia. Tinha mais pergunta, né, Marcelo? Tem. Aí agora pode ser a Maria Carolina. Obrigada. A minha pergunta é para as duas empresas. Eu queria entender melhor em que local deve ficar a estação, a base de dados de vocês, para captar melhor os dados. Quer começar, Edson? Bora lá. Muito se fala, né? Ou melhor, nós somos me ajuda, eu peço ajuda para vocês, professor. Somos um país tropical, onde temos aí as variações climatológicas das mais diversas, né? E ao mesmo tempo incertas, né? Que é o que a gente está discutindo hoje aqui, né? Então, faz-se necessário esse conhecimento do microclima. A gente trabalha muito dessas soluções para salvar vidas, né, nas cidades. A gente fala muito, choveu num bairro, não choveu no outro. Vocês muito bem devem falar, choveu numa determinada área da lavoura, mas não choveu na outra. Então, nós estamos num momento onde a gente não pode ser generalista, a gente precisa ser especialista, né, seja na nossa profissão ou seja nas nossas soluções técnicas. E aí, como que a gente colabora dessa maneira é que as estações sejam colocadas nessas áreas onde você quer monitorar, fazer o manejo dessa cultura. Aqui, né, de uma maneira genérica, numa maneira também de viabilizar, né, tecnicamente e economicamente o investimento de uma determinada estação para este microclima, a gente estabelece, né, eu vou chamar de boas práticas até o momento, que é num raio de 10 quilômetros. E aí você, dentro da sua lavoura, da sua área cultivada, você vai fazer esse posicionamento dessa estação dentro deste raio. Isso é um dado que nós aprendemos com vocês que eu digo no mundo agronômico, né? Onde dentro de um raio a gente pode ter aí uma informação que caiu por uniformidade naquela área. Então, é nisso que a gente tem
estimado, né? Obviamente, quanto menor essa área, mais estações, melhor é esse dado para te orientar na sua tomada de decisão. Isa, esqueci de algum outro ponto? Você já aprendeu a resposta universal da agronomia? Que é depende? Depende. Então, depende, é isso. É muito do que o Edson falou mesmo. Depende do caso, depende do microclima, depende do relevo. Então é difícil você posicionar, fazer um grid regular e sair colocando. Você tem que entender da área mesmo. A gente faz esse racional também, e existe um racional entre custo-benefício, que é, quanto mais estação tiver, melhor, mais eu estou coberto. Mas existe um custo para isso. Então, existe um racional aí do que você quer monitorar, o quanto você está disposto também. E tentar colocar em partes distintas a sua lavoura, justamente para você pegar essas nuances, né? Estou suspeitando que naquele pedaço ali perto de uma APP está chovendo menos. Ou para cá faz um pouco mais frio que uma baixada. Então, são esses lugares que você vai monitorar. Então. Joia. Marcela, tinha mais uma, acho, né? Agora a gente tem, na verdade, mais 3. Tem o Rafael, o Pedro e depois o Enzo. Legal. Aí a gente finaliza. Vai lá, Rafael. Oi. A minha pergunta é mais pro Edson e para Lídia, né? Mas eu queria perguntar, se vocês souberem responder também, né? Mas mais de curiosidade, qual que é o luxímetro que vocês usam na torre de vocês? Luxímetro, professor. Me ajuda, professor. Rafael, ajuda os universitários. Ele inventou, agora ele ensina lá o Edson. O que é isso aí, Rafael? Explica lá para o Edson. O sensor que mede a radiação, a incidência da radiação. Vamos chamar de radiômetro. Radiômetro. Pode ser também. Tem luxímetro, mas na verdade a gente utiliza um radiômetro, medida radiométrica. Ah, tá. Mais por curiosidade mesmo, que agora no GPM a gente está fazendo um trabalho sobre isso, eu queria saber sobre o que vocês usam na instalação de vocês, se vocês puderem falar, né? Claro. Posso começar, Pedro? Me perdoe aí, Rafael que fez a pergunta, né? Eu não sei o nome desse sensor, eu não conheço, confesso, tenho que ser honesto em dizer que eu não conheço, mas o que a gente faria dentro de uma demanda de um cliente? Vou te tê-lo como um cliente aqui, né? Nós buscaríamos no mundo, né, quem é a referência na fabricação desse tipo de sensor, e aí veríamos como agregar ele no nosso equipamento, né? Geralmente, esses fabricantes de sensor, aí eu estou falando desses principais fabricantes de sensor, segue ali um padrão de protocolo eletrônico e elétrico, que é padrão mundial, né? E aí, sabendo disso, a gente vai entender como que vai fazer essa compatibilidade eletrônica com o nosso equipamento. E a gente faz isso com muita tranquilidade, tá? Então, eu tenho que ser honesto em dizer que não conheço especificamente esse sensor, mas eu posso ser ousado em dizer que, seja ele qual for, nós vamos conseguir integrar no nosso equipamento, né? E isso tudo é possível porque a gente domina todo esse processo, como a Isabela comentou, né, no processo produtivo, é uma engenharia brasileira. Então, todos convidados, hein, professor, a vir nos conhecer o dia que vocês quiserem conhecer esse processo fabril aqui. Eu tô só esperando essa pandemia passar, eu vou levar toda a nossa turma do GPM para conhecer o Vale da Eletrônica, que é eu digo que é quase um passeio, porque de tão legal que é. Conhecer aí conhecer a empresa, conhecer o Inatel e conhecer até a fazenda lá da família do Edson. Obrigado. Legal. Obrigado, Edson. Tinha mais alguma? Tinha, né? Mais duas ainda, Marcelo. Tem, aí agora pode ser o Pedro, e aí eu finalizo lendo a do Enzo. O Enzo mandou no chat. Legal. Vai lá, Pedro. Boa noite a todos. Minha pergunta segue do sentido da Lídia, que está explicando, nós estamos no projeto que enviamos para a FAO, e só complementando essa ideia do radar, que tem muitas aplicações, né? Por exemplo, fazer ou não uma pulverização, mas assim, em vez de tiver um radar talvez não tivesse uma eficiência muito boa e alguns erros incluídos,
como uma rede de radares, por exemplo, num estado como Mato Grosso, poderia ser benéfico assim, para o produtor. Eu posso começar até, Pedro? Pode. Assim, ó, viu, Pedro Augusto, até você falou Mato Grosso, o Mato Grosso está com uma iniciativa de criar uma rede de radares próprio, certo? A gente conversou com alguns representantes lá dessa iniciativa, que é o pessoal do AgriHub Space, da FAMATO, e eles estão nessa, vamos dizer, chamada empreitada aí, né, de criar uma rede própria de radares. Qual que é, acho que o grande benefício que eles têm lá, certo? É você enxergar essa distribuição espacial da chuva, né? E como a chuva ela apresenta muita irregularidade, né, no espaço e no tempo, é extremamente comum a gente perceber assim uma formação de nuvens, e você vê que tem um potencial de chuva, mas você não tem a certeza se aquilo vai chegar a você ou não, né? E o radar te permite fazer exatamente esse estudo, é enxergar aonde é que essa formação está, se ela está precipitando ou vai precipitar, e utilizando de modelagens, né, por exemplo, uma modelagem que é chamada de nowcasting, fazer projeções para as próximas minutos ou questões de 1 ou 2 horas sobre o deslocamento dessas massas, né? Então, assim, ó, tem alguma coisa próximo de mim, mas a projeção indica que não vai chegar até a minha lavoura. Bom, então se eu estou com planejamento de fazer uma aplicação e precisando do tempo seco, ok, vai chover na redondeza, não vai chegar na minha lavoura. Agora, se eu estou pronto para aplicar e essa ferramenta está me dizendo, ó, existe uma probabilidade de daqui a 4 horas, né, chover na tua propriedade, chover nesse talhão, talvez você tenha que repensar, né, a tua aplicação, porque a eficiência do produto vai começar a cair. Então, eu acho que assim, ó, todas essas soluções, quando são agregadas, certo, são melhores que individualmente. Esse é o ponto, certo? Então, se eu tiver soluções integradas, certo, estações com radares, com satélites, tudo eu vou melhorando o meu conhecimento. Por quê? Porque o radar ele me dá distribuição, mas dificilmente ele me dá um valor absoluto de chuva muito bom. Esse valor de chuva, quem me dá é o pluviômetro, é a certeza, certo? Então eu tenho a distribuição, a visão da distribuição com o radar, eu posso ter o valor da distribuição com o satélite, que também são produtos interessantes, mas o valor correto da chuva eu vou ter com o pluviômetro. E esse dado do pluviômetro também auxilia, né, a calibrar o dado do radar, né, a melhorar o dado que o radar vai ter, a melhorar o dado que o satélite vai ter. Então, à medida que a gente vai tendo, vamos dizer assim, maior densidade desses equipamentos no campo, seja radar, seja estações e também satélites, que estão cada vez melhores em termos de resolução, melhor é o produto final que está sendo entregue para o usuário. Tá? Eu acho que é a integração disso tudo que vai tornar o produto final, que é um só, né, na verdade, cada vez melhor. Essa é a minha visão. Fiquem à vontade aí para complementar, se vocês quiserem, pessoal. Professor, eu vou acabar complementando aí nessa linha, aqui como essa nova geração aí que está vindo para o mercado, né, fica aí a provocação, né, no sentido da qualidade dos dados de fabricantes de equipamentos como eu e o Pedro aqui, né? Nós estamos aqui num momento onde a gente tem necessidade de conectividade, necessidade de processamento dos dados, seja eles de correlação de radares ou de estação, né? A gente está debruçado sobre esses dois pilares aqui das nossas necessidades, que são reais, que são fatos. Mas daqui a pouquinho, né, tema de tema de discussão é a qualidade desses dados, a precisão desses dados, né? Se a gente não se preocupar também com a conectividade, né, que é o que estamos fazendo hoje, conectividade, processamento dos dados e qualidade dos dados, a gente pode ter um monte de dado, né, milhares de dados para a gente processar das melhores maneiras possíveis, nas melhores teses de doutorado, pós-doutorado,
mas se esses dados tiverem os erros. Por mais que a gente aplique as correções de erro, nós nunca vamos ter uma informação confiável. Então, nós, como fabricantes de equipamento, tenho certeza que o Pedro também tem essa preocupação, a gente tem que entregar sempre um dado confiável. E aí é um tema, fica aí a provocação para uma próxima rodada de conversa, professor, né? Que é essa questão da qualidade dos dados. Legal. Marcela, a derradeira. A última, então, é uma pergunta do Enzo. Você acredita que com as novas tecnologias, como as novas tecnologias funcionam na maioria por celular, os produtores de mais idade podem vir a ter mais dificuldade no uso? Sim, mas isso é uma verdade para tudo, né? E aí quando você pega um trator, por exemplo, parece uma nave espacial. Então, é um problema, mas não é difícil solução. Que a gente faz hoje, e aí, assim, surgiu-se uma profissão de uns tempos para cá, que é o tal do UX, né, User Experience, ou coisa assim, que é o cara que só olha o final do que você fez para deixar isso mais intuitivo possível, mais fácil possível. Então, para você pegar um produtor mais antigo, você precisa realmente ter um equipamento simples e intuitivo. E todo mundo acha que vai isso para a vida, porque não só os antigos, mas até os mais novos, é tanta coisa para ver hoje em dia que precisa ser simples. Então, isso é muito parte importante de como você entrega um produto para alguém, né? Então, não adianta ser, assim, pode ser super complexo, mas como você apresenta ele faz toda a diferença. Do outro lado, tem uma geração muito nova de produtores, dos filhos ou netos desse pessoal assumindo já, né? E assim, a tendência é que eles sempre adotem muito mais rápido as coisas. Então, mesmo os mais antigos hoje, no mínimo eles têm algum mais novo ali acompanhando eles que vai pelo menos tentar já ver uma vantagem nisso, né? Já tem uma outra cabeça e vai acabar adotando. Mas a parte de ser simples e intuitiva, por mais complexo que a gente saiba que é para montar um negócio, precisa que o resultado seja fácil. E aí você acaba tendo uma adoção com isso, tá? Legal, Marcela. Chegamos ao fim? Chegamos, professor. Então, Marcela, eu queria agradecer aí a todos, agradecer especialmente ao Edson e ao Pedro, né? Por terem participado, estarem aqui conosco, trazendo aí as suas histórias, né? Relatos aí de mercado das suas empresas. Agradecer a todos que ficaram aqui conosco até esse horário, nos assistindo, nos prestigiando. Agradecer a você, Marcela, em nome de todo o grupo, né? Por ter, mais uma vez, organizado a nossa aula aberta, né? Já é uma tradição, a gente já está na 10ª aula aberta. Então, ter feito essa organização, então, em nome de você, eu parabenizo aí todo o grupo e agradeço aqui como um dos coordenadores pela atividade que vocês desenvolveram, tá bom? Obrigada, professor. E deixo para você encerrar e dar boa noite. Beleza, então. Queria só agradecer, então, a presença de todos, como o professor falou, principalmente do Edson, do Pedro e da Isabela, e do professor também, que disponibilizaram um tempinho para ficar aqui com a gente essa noite. E queria fazer um pedido e fazer um convite para vocês também. Então, o convite é para o nosso 3º ciclo de palestras, que vai acontecer no dia 17 de julho, que é um sábado, e a temática dele é de agricultura de precisão e sustentabilidade, e a gente vai mandar aí no chat o link de inscrição. Se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato com a gente, e o pedido é, se possível, que vocês preencham o nosso formulário de feedback dessa aula, para que a gente continue organizando aulas abertas com o mesmo conteúdo, assim, com conteúdos bons e de jeito, assim, agora remoto, mas esperamos que logo menos volte ao presencial também, quando puder. É isso, boa noite a todos. Deu para mandar no chat? Eu não consegui ver aqui. Deu sim. Certinho. Joia, pessoal, boa noite para todos, um abraço. Boa noite, obrigada. Professor, Marcela, abraço para todos aí. Tchau, tchau, Edson, muito obrigada. Valeu, Pedro, valeu a todos. Tchau, tchau.